Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla e sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já deixa o like, se inscreva, ative o sino, sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Vamos para mais um pacote de notícias diárias do Mengão, que hoje, logo mais às 20 horas aí, no estádio do Maracanã, enfrentará aí o Bahia, um dos líderes da competição do Brasileirão. São para o jogo contra o Bahia, nesta quinta-feira, 20 horas, Maracanã. Técnico Tite retorna à área técnica depois de ter ficado fora no jogo contra o Atlético Paranaense, estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e vai contar com o retorno, muito provavelmente, de Ayrton Lucas. A lateral esquerda, ele treinou com o grupo ontem, também nesta terça-feira no Ninho do Urubu. Então o jogador, depois de ter ficado fora por um período aí, lesão muscular, ele volta à lateral esquerda, justamente num período importante, porque o Fabrício Bruno está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Léo Pereira, que fazia improvisado a lateral esquerda, pode voltar à sua função de ofício, e aí o Ayrton Lucas reassume a lateral. No meio de campo, o Flamengo ainda não deve ter o Alan, pelo menos como titular. Ele ainda está no período de transição, aquele trabalho com bola no campo, enfim, ainda retornando às atividades, lesão muscular um pouco mais grave também. Vai ser reexaminado aí para ver se ele vai ter condições ainda de ser relacionado para o jogo de quinta-feira no Maracanã. Em relação a Cebolinha também fazendo um trabalho mais de transição, ainda já com bola, parte às vezes com o grupo, então tem condições, claro, de entrar em campo contra o Bahia nesta quinta-feira no Maracanã. Ele não teve lesão, saiu no jogo contra o Grêmio na última semana. Então o Flamengo aí vai se montando rodada a rodada, peça a peça, para disputar o Campeonato Brasileiro. O Igor Jesus ainda está fora também por conta de uma lesão, então o Flamengo vai encaixando as peças e, claro, não tem os convocados. Os 4 uruguaios e o Pulgar estão na disputa da Copa América. Se o Paranaense tivesse vencido, ele estaria aqui no lugar do Botafogo com 20 e o Botafogo estaria aqui atrás do Flamengo com 18. Então, de qualquer maneira, para nós não fez diferença. O bom foi acontecer o empate. O empate deixa os dois, sempre que os dois adversários do Flamengo empatam, é sempre bom para a gente. Nesse caso, mais uma vez, foi bom, embora a vitória do Atlético não fosse fazer grande diferença, porque se o Atlético vencesse, ele também iria para os mesmos 20 pontos do Botafogo, e o Flamengo, vencendo o Bahia amanhã, ultrapassaria o Atlético também. Ficou desta maneira, eu acho que está bom. O Flamengo amanhã pega o Bahia no Maracanã, jogo contra Rogério Ceni, que é, e eu vou mostrar para vocês, o maior freguês do Flamengo em todos os tempos. Nunca um treinador jogou tantas vezes com o Flamengo e perdeu todas. Eu, pelo menos, não me lembro de um técnico que tenha enfrentado o Flamengo durante 11 partidas, em 11 partidas, e perdido as 11. Pois é o que acontece com o Rogério Ceni, e eu vou mostrar para vocês já, logo depois de botar aqui o nosso banner, de dizer que se você ainda não é inscrito no canal, vai direto lá, inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, que você vai estar sempre antenado com as coisas que eu estou fazendo. Hoje, por exemplo, a live está sendo às 9 horas. Eu geralmente gosto de fazer 8h30, mas tem dia que eu faço 7h30, porque tem um jogo às 9h30 que eu quero ver. Ou então, às vezes, eu faço até 10 horas da noite. E sempre, claro, depois dos jogos do Flamengo, a minha live começa no máximo 5 minutos depois que o juiz apita o final da partida. Então, deixa também o seu like e vamos começar a conversar exatamente sobre essa freguesia. Olha que coisa interessante, gente. Eu te confesso que eu nunca vi, não me lembro. Não me lembro de um técnico que tenha um retrospecto como esse que o Rogério Ceni tem contra o Flamengo. Vou botar aqui uma matéria da Itatiaia Sport, cuja manchete é a seguinte, olha lá, vou botar para vocês verem. Só um minutinho. Olha só. Rogério Ceni, do Bahia, tem 0% de aproveitamento contra o Flamengo como técnico. Gente, é impressionante. E eu não me lembro. De nenhum treinador com esse retrospecto. Vou contar até os jogos, são 11 jogos.
Em 11 jogos, o treinador do Bahia acumula 11 derrotas e o reencontro será nesta quinta-feira, dia 20, pelo Brasileirão. Olha só. Retrospecto de Ceni contra o Flamengo. Flamengo 2-0 no São Paulo na Série A de 2017. Rogério Ceni estava começando a carreira dele como técnico no São Paulo. 2-0 para o São Paulo, para o Flamengo. Depois já é contra o Rogério Ceni do Fortaleza, em 2019. Bom, aí contra o Flamengo do Jorge Jesus, 2-0 para o Flamengo no Maracanã. O primeiro jogo Flamengo e São Paulo também foi Maracanã. O terceiro jogo é Fortaleza e Flamengo, ou seja, lá em Fortaleza, ainda pela Série A de 2019. Covardia. Flamengo 2, Fortaleza 1. Ainda pela Série A de 2019, o Rogério troca o Fortaleza pelo Cruzeiro e o Flamengo vai lá no Mineirão e sapeca um 2-1 no Cruzeiro, então dirigido pelo Rogério Ceni. Passamos para 2020, o Rogério já voltou para o Fortaleza e o Flamengo ganha no Maracanã por 2-1. 2021, o Rogério já voltou para o São Paulo, depois de passar pelo Flamengo, diga-se de passagem, onde foi campeão brasileiro em 2020. Pois bem, o Flamengo vai lá e mete 4-0 no São Paulo do Rogério Ceni em pleno Morumbi. Ainda na Série A de 2022, quer dizer, no ano seguinte, novamente no Morumbi, o Flamengo mete 2-0 no São Paulo. Para seguir a sequência, Copa do Brasil 2022. Lá no Morumbi, Flamengo 3, São Paulo 1. Finalmente, Copa do Brasil 2022, jogo de volta, Flamengo 1, São Paulo 0. E agora, na Série A de 2023, ano passado, Flamengo 1, Bahia 0 no Maracanã. Gente, sinceramente, eu não me lembro de uma freguesia tão acachapante. Sinceramente, não me lembro. Claro, você vai dizer, não, técnicos de time pequenos perderam todos os jogos contra o Flamengo, mas quantos jogos fizeram? O Rogério fez 11 jogos contra o Flamengo, dirigindo São Paulo, Fortaleza e Cruzeiro. 3 times diferentes, em passagens diferentes. Ele perdeu do São Paulo na primeira passagem, perdeu do Flamengo no São Paulo na primeira passagem, na segunda passagem. Ele perdeu do Flamengo com o Fortaleza na primeira passagem, na segunda passagem. E ele perdeu também do Cruzeiro na única passagem que teve. É impressionante, sinceramente, é impressionante. Não estou dizendo com isso que o jogo de amanhã vai ser fácil. Não. O Rogério, geralmente, em clubes de menor expressão, com todo respeito ao Bahia, que é um gigante do Nordeste, mas não é igual ao São Paulo, não é igual ao Cruzeiro, não é igual ao Flamengo. Mas, geralmente, é onde ele vai melhor. Onde o Rogério Ceni foi melhor como treinador? No Fortaleza e agora no Bahia. Mas temos esse jogo amanhã. Vamos ver como é que será a história. Temos boas notícias, vamos falar sobre isso, em relação à escalação. Flamengo praticamente completo dentro do que é possível. Retornos de Ayrton Lucas e retorno de Cebolinha. Enfim, é um jogo que tem tudo para ser um jogo muito interessante e para que o Flamengo reassuma a liderança. Você começar a conversar aqui, o Juan Machado me pergunta, você gostava do analista? Tá? Mas nessa ele mandou muito mal, cara. Ele achar que a superioridade do Flamengo é por causa da cota da TV? Bobagem hoje. Não gostei do título, não existe jogo fácil, sem provocações. Ô, Sérgio, sem humor não há graça, não há saída, né? O título não diz nada além de que é fato. O Rogério Ceni é freguês do Flamengo. Acabei de mostrar aqui. 11 jogos como técnico contra o Flamengo, 11 derrotas. Pô, se isso não é freguês, o que é freguês? O que não quer dizer que ele não possa ganhar amanhã. De repente até pode. Mas o retrospecto é todo do Flamengo. Danilo Almeida, boa noite, RMP. Esse jogo de amanhã não vai ser fácil ou não. Acho que é a primeira vez que o Rogério pode surpreender o Flamengo como técnico rival. Mas o Mengão vai entrar concentrado para ganhar. É obrigação. É obrigação entrar muito concentrado, entrar muito ligado, entrar como jogou, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, entrar como jogou contra o Vasco. O Flamengo tem que tornar esse padrão de jogo, sabe? De lutar por todas as bolas, de marcar em cima, de pressionar o adversário. Ele tem que tornar isso aí
o default, como a gente chama hoje em dia, ou seja, o padrão dele, isso aí tem que ser sempre. Não pode ser numa partida e depois duas ruins. Não, o Flamengo tem que, com o elenco que ele tem, apesar dos desfalques, ele tem condição de jogar assim contra todo mundo. E se ele jogar assim contra todo mundo e não tiver mais desfalques, ele pode até entregar para a cavalaria, como eu gosto de chamar, a turma que chega depois da Copa América, pode entregar o Flamengo numa excelente posição, talvez até na liderança. Por que não? MP, será que o CAP, rapaz, eu queria ser uma mosquinha aonde o Cuca estivesse. Eu não sei se o Cuca estava no G1 ou se ele estava no hotel. Que ele estava ligando para os assessores dele, estava, era claro. A gente viu um dos assessores no celular, desesperadamente, antes de fazer uma substituição. Mas eu fico imaginando o desespero do Cuca. O desespero. Gente, vou mostrar de novo a classificação e vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Imagina as contas que o Cuca está fazendo. As contas que o Cuca está fazendo são as seguintes. Estão vendo aí a tabela já? Olha só. Se o Atlético não tivesse levado esses 2 gols aos 53 minutos, o Atlético tinha, hoje em dia, 22 pontos. 22 pontos contra 19 do Botafogo e 17 do Flamengo. Olha a situação em que o Atlético Paranaense estaria se não tivesse levado os 2 gols aos 53 minutos. Mais 4 pontos por 2 vitórias. Então, ia a 22. O Botafogo cairia para 19 e o Flamengo para 17. 22 contra 19 e 17. Olha que situação espetacular estaria o Atlético Paranaense, gente. O Cuca deve estar desesperado, cara. O Cuca deve estar absolutamente mortificado, furibundo. Vou falar sobre a escalação do técnico Tite para o jogo contra o Bahia nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Um jogo muito complicado esse, a gente vai falar mais sobre o time do Bahia, né? Mas antes eu queria dizer que o técnico Tite acertou na escalação do Flamengo mais uma vez. O Flamengo deve formar, atenção, com Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Gerson, Lohan, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. É o time ideal do Flamengo diante das circunstâncias hoje, né? Vê-se que o técnico Tite aprova bastante Léo Ortiz como um cabeça de área, de fato está jogando muito, para mim foi o melhor em campo no empate, né, com sabor de vitória do Flamengo contra o Atlético Paranaense no último domingo, empate este por 1-1. Léo Ortiz está jogando muito, não só como um defensor, mas também na construção do jogo, dando passes decisivos e definitivos. É um jogador muito importante para o técnico Tite, né? E assim, é melhor começar com o Léo Ortiz jogando e ter o Everton Araújo como opção para o segundo tempo, né? O Everton Araújo, todo mundo sabe que entrou e fez o gol na partida contra o Atlético Paranaense no finalzinho. Trata-se de um volante muito promissor, mas acho que para enfrentar o meio de campo como este do Bahia, sobre o qual a gente vai falar adiante nesse vídeo, é muito para ele nesse momento. Não que ele não tenha capacidade para isso, não é isso. Mas eu acho que a bola de segurança do Tite é justamente o Léo Ortiz nessa função, mesmo tendo o Alan de volta, tá? No caso do Ayrton Lucas, ele o coloca porque trata-se de uma posição mais urgente. Mas no caso do Alan, com as boas atuações do Léo Ortiz, dá perfeitamente para ele continuar com o ex-jogador do Bragantino nessa posição. Eu lembro a você que esse vídeo tem um oferecimento, da KTO. A KTO é um jogo grande, sabe que é jogar num time grande, então tem tudo a ver com o Flamengo. O Wesley não tem o que fazer. O Varela está com a seleção uruguaia nessa maldita Copa América, ou melhor, nessa maldita continuação do Campeonato Brasileiro durante a disputa da Copa América. O Varela está lá, não tem o que fazer, o Wesley vai ser o lateral direito do Flamengo. O Davi Luiz está jogando muita bola, tem que ser titular do time do Flamengo.
Lembrando que o Fabrício Bruno está ausente por suspensão, então vale a pena colocar o Davi Luiz ali como um zagueiro central, jogando ao lado do Léo Pereira, que finalmente volta à posição dele, a quarta zaga, né? O Léo Pereira que quebrou um galho legal ali na lateral esquerda, todo mundo sabe que ele rende melhor como um zagueiro pelo lado esquerdo, ou seja, na quarta zaga. Então ele volta à posição dele para aí sim a entrada, a volta do Ayrton Lucas, que sofreu uma lesão muscular, está recuperado dela, normal também. Eu acho que o Vinha é mais jogador do que o Ayrton Lucas. Deixa aqui nos seus comentários o que você pensa a respeito, mas na ausência do Vinha, também servindo a seleção uruguaia na Copa América, o Tite o coloca, é a única opção ali para a lateral esquerda do time do Flamengo. Ele poderia colocar o Zé Wellington para jogar? Poderia, mas não acho que seja prudente fazer isso neste momento. Na zaga não, diante da zaga, na cabeça de área, Léo Ortiz, normal, tá jogando muita bola, é ali que ele vem rendendo, tá muito bem, aliás, então normal. E quando todo mundo voltar, o Léo Ortiz tem que continuar nesse time titular do Flamengo, jogando na função do Fabrício Bruno. Léo Ortiz é muito mais jogador do que o Fabrício Bruno, vai ganhando a confiança do técnico Tite e, portanto, joga na cabeça de área com o Gerson jogando como se... Será que aquela lei que funciona no Brasil... Quem foi que tá me olhando, Daniel? Vai funcionar? Eu acho que não. E olha que teve gente neste programa, não vou dizer quem é, tá? Não fui eu nem foi você, mas teve uma pessoa... Não renova, não quero mais. Não. Eu vou sair em minha defesa. Fala aí, Felipe. Eu fui a favor da renovação por mais um ano de contrato e pensando justamente nesse momento da Copa América. Ele seria um jogador importante na ausência de vários atletas, como está acontecendo. Agora, eu não era a favor de dar mais de um ano de contrato. Isso eu não era a favor. E o Everton Ribeiro, ele fez aquilo que ele achava melhor para a carreira dele. Aceitou a proposta do Bahia, que era uma proposta financeiramente falando, muito boa, muito vantajosa. Tem também o fator extracampo. Ele entendeu que para ele era melhor. E o Flamengo entendeu que para o Flamengo era melhor oferecer apenas um ano de contrato. E os dois estão super felizes. Chegou o momento que o casal que é maduro, mas se separou, vai se reencontrar na festa dos amigos. Perfeito. Baita analogia. Sabe? Olha e cumprimenta ou finge que não existe? Não, rola abraço. Abraço? Pô. Abraço. E aí, como vai seu pai, sua mãe? Entendi, aquela falsidade, né? Olha aqui, já é polêmica? Vocês achou polêmica? Já tem só na hora do Pedrinho, o presidente do Vasco. E o Pedrosa vai explicar toda essa situação. Agora, ainda nesse assunto, eu falei, eu queria o Everton Ribeiro, o Lucas Pedrosa no Botafogo. Ele é um jogador que muda a prateleira do time que ele joga. Sim. O time tá aqui, ele põe uma prateleira para brigar por coisas, né? E tá aí a resposta. É claro que o Bahia tem uma grande equipe, né? Claro. O Bahia se reforçou muito, mas ele é um cara diferente, na minha opinião, Pedrosa. E a lei do ex, ela pode passar pelo técnico, que é o Rogério Ceni. Ela tem também o próprio Everton Ribeiro. Jean Lucas. Mas quem? Jean Lucas é cria do Flamengo, pô. Cria do Flamengo. Cria do Flamengo. Enfim, tem muitas coisas que podem acontecer aí nessa partida Dito entre isso, Flamengo e Bahia. 1-1. Ah, é? Eu quero Você empate. acha que vai dar 1-1? Eu quero empate. Pro Botafogo seria maravilhoso, Ué, de não fato. é? Eu vou torcer pra quê? Pra Bahia ganhar? Não. Pra Flamengo ganhar? Não. Eu vou torcer pro empate. Mas ontem você não estava aqui, mas eu vou te falar o que eu falei aqui ontem. Não seria nenhum absurdo se o Bahia conseguisse um empate no Maracanã, não. ou até mesmo uma vitória. A gente já tá há algum tempo falando do Bahia nesse programa. Isso, nenhum o povo absurdo. não ficar achando que o Bahia tá no lugar errado. Não tá, o Bahia tá no lugar certo. Quem olhou um pouco o futebol essa temporada entendeu o que o Bahia fez e que o Bahia não tá no lugar errado, não. Ele vai ficar ali em cima, velho. E acho, inclusive, que Bahia, junto com o Botafogo, podem tirar um ótimo proveito desse momento da Copa América. Porque esses dois times tiveram apenas um jogador convocado. Me corrija se eu estiver errado. No Botafogo só Savarino. foi um. E no Bahia também só foi um. E aí a gente está falando de um Flamengo com vários desfalques durante a Copa América. Um Palmeiras com vários desfalques. Um Atlético Mineiro com vários desfalques. Então Botafogo e Bahia podem e devem tirar proveito desse momento aí durante a Copa América, que são 9 rodadas. Já tem desfalque confirmado, Venê? Olha,
Confirmado tem Fabrício Bruno, que é por suspensão. O Bruno Henrique tem poucas chances, tudo vai depender da atividade dessa quarta-feira, na parte da tarde. Ele vai tentar treinar para poder ficar à disposição. Um jogador que passou muito mal, com direito a vômito, dor de barriga. No último duelo ele jogou no sacrifício, mas conseguiu ficar apenas o primeiro tempo em campo. Mas tem o retorno do Cebolinha, tem o retorno do Ayrton Lucas e provavelmente o retorno do Alan, tendo em vista que esses 3 atletas treinaram com os demais companheiros na atividade de ontem. Eu não consigo cravar qual será o time que vai a campo, porque depende do treino de hoje. Mas tem 2 possibilidades. Ele mantendo o Léo Ortiz como primeiro volante titular, ou com o Alan à disposição, ele começa com o Alan. E aí, se você me perguntar o que eu faria... Eu vou perguntar, o que você faria, Vinícius? O que eu faria é o seguinte, não tiraria o Davi Luiz de jeito nenhum do setor defensivo. Tem feito ótimas partidas, está numa sequência maravilhosa. Botaria o Léo Pereira ao lado dele, colocaria o Léo Ortiz como titular, manteria isso, e no segundo tempo botaria, quem sabe, o Alan aí. Por quê? O Léo Ortiz, na última partida, pediu para ser substituído com incômodo muscular. Não tem nada, não preocupa. Não é que melhorou. Assim, ele vai sentir incômodo novamente. Não piorou. Não piorou. Não preocupa para o jogo. Isso é ótimo. Mas aí eu botaria o Alan no segundo tempo, até para dar ritmo de jogo a esse atleta que está aí cerca de 2 semanas sem entrar em campo. Então, o meu time seria Rossi, Wesley, quase falei Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, Ayrton Davi Lucas. Luiz, Léo Pereira. Pode ser. É isso aí. Léo Pereira na esquerda. Isso aí, perfeito. E o Davi Luiz jogando do lado direito, que é o lado que o Fabrício Bruno faz. E aí, Léo Ortiz, Gerson, botaria o Lohan novamente, obviamente, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Esse seria o meu time. Bem parecido, né? Do bem parecido. 277 milhões aí, Real Madrid vem ao Rio de Janeiro, pode fechar com o Lohan do Flamengo, o Joia do Mengão está no radar aí, um time aí europeu gigante aí, Real Madrid, 15 vezes campeão da Champions League, então a expectativa aí vem com o jovem Lohan de 17 anos, a partir de junho, agora ele vai completar, de 4 de julho ele completa aí 18 anos, já pode aí fazer um contrato com qualquer time aí europeu, principalmente aí um alvo forte do Flamengo, ele é um alvo forte do Real Madrid, há muito tempo já está sendo observado nas divisões de base. Lohan tem o contrato até final de 2025, tem multa rescisória em torno de 277 milhões de reais no Flamengo para equipes europeias. O valor ainda é mais visando aí o mercado nacional que a segurança ao Mengão. Então, sabemos aí que o Real Madrid veio aí visitar aí o Brasil pensando na contratação dessa jovem promessa aí. A gente sabe, né, quando o Real Madrid vem no mercado é sempre para ganhar. Vimos as últimas contratações que eles fizeram aí com jogadores badalados do Brasil, como o Rodrigo, Vinícius Júnior e por último o Endrick, que deve se apresentar aí nas próximas semanas ao Real Madrid após a Copa América. Então, o Real Madrid está focado aí em Lohan. Estamos sabendo aí que eles querem ver como é a movimentação de Lohan sem a bola, o comportamento do atleta de apenas 17 anos, que está prestes aí a completar 18 anos agora em julho.